Meus irmãos, semana passada nós encerramos uma série de estudos na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde nós estávamos falando de evangelização discipuladora, da importância do discipulado, da evangelização, do pregar a palavra. E desde o começo do ano nós tínhamos colocado no calendário que quando nós terminássemos essa série, agora nos próximos 2 meses, no mês de agosto e setembro, nós tínhamos um tema que nós estudaríamos aqui nos próximos 2 meses. Mas o Espírito Santo é bom porque ele intervém na nossa agenda, né? E como equipe, está direcionado pelo nosso pastor Gilson em oração, o Espírito Santo nos direcionou que não era tempo de nós estudarmos aquilo que nós estávamos planejando. E ele então nos direcionou a falarmos sobre a nossa igreja, a nossa comunidade, que Deus tem uma palavra para nós nesses próximos 2 meses. Por isso, nesses próximos 2 meses, nós vamos estudar os mandamentos recíprocos. Vamos estudar os uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, né? Submetei-vos uns aos outros. Nós vamos estudar um pouco desse relacionamento da nossa igreja. E hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é a igreja da qual nós fazemos parte. Que comunidade é essa da qual nós estamos aqui todos os domingos? É isso que nós vamos estudar nesta tarde. Então você pode abrir abrir a sua Bíblia na na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos falar um pouco sobre comunidade, o amor e a comunidade. Que comunidade é essa da qual nós fazemos parte? Amém. Antes disso, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, porque nós estamos aqui reunidos como um corpo. Eu sou apenas parte desse corpo, Senhor. O Senhor é a cabeça. Por isso, Senhor, fale o que o Senhor deseja. Eis-me aqui, Senhor. Que apenas a Tua palavra seja anunciada, porque fora disso eu não tenho nada a dizer. Apenas a Tua palavra. Fale conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quarta-feira passada, foi quarta ou terça? Agora eu não lembro. Quando que foi o jogo do Corinthians na Libertadores? Foi quarta? Então, na quarta-feira passada, eu estava na casa da minha noiva, assistindo o jogo do Corinthians com meu sogro. Meu sogro é corintiano roxo. E eu estava tirando sarro dele, porque eu amo ver o Corinthians perder. Com todo respeito aos corintianos. Mas eu tirava o sarro dele, né, de ver o Corinthians perder. E eu estava bem. Sabe por que eu estava bem? Porque meu papel, tanto meu papel quanto o papel do meu sogro ali, era só sentar e assistir aquele jogo, né? A gente não tem nada, como torcedores, não há nada que nós possamos fazer quando a gente está na nossa casa. Talvez quando a gente está lá no estádio, talvez a torcida, não sei, motiva os jogadores a jogarem melhor. Mas quando a gente está em casa assistindo o jogo, gente, não tem nada que a gente possa fazer. A única coisa que a gente pode fazer é sentar e assistir. E aí eu posso tirar sarro da cara do meu sogro, de ver o Corinthians perdendo. Pegando essa analogia do esporte, de que é interessante quando a gente assiste um jogo, e eu não preciso me envolver naquele jogo. Eu estou bem somente assistindo aquele jogo. Teve uma vez que um jornalista perguntou para um treinador de futebol americano lá nos Estados Unidos, chegou numa entrevista e perguntou qual que é a importância do futebol na atividade física das pessoas. Ele falou, nenhuma. Como assim? Porque eu vejo aqui 22 homens que estão desesperados, precisando de descanso, com 50 mil pessoas que estão desesperadamente precisando de exercício. Né? Então são poucos aqueles que realmente estão envolvidos em fazer alguma coisa, e 50 mil pessoas que estão ali só assistindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente, é isso que às vezes acontece com a igreja. Nós estamos em uma comunidade onde existem alguns poucos que estão desesperadamente precisando de descanso, e existem muitos que estão desesperadamente precisando se envolver, fazer alguma coisa.
E a minha ênfase de hoje é que fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, não é vir a um culto, sentar numa cadeira e ficar como um sommelier de pastor e de pregações, né? Essa foi boa, essa eu não gostei. Hoje estava mais amargo, hoje desceu mais doce, né? A palavra hoje foi mais suave. Isso tem acontecido na igreja, poucos estão envolvidos. Eu não quero constranger ninguém aqui nesta noite. Mas é possível que você esteja envolvido com a igreja, você vem aqui todo final de semana, você entrega os seus dízimos e as suas ofertas, mas ainda assim a igreja é só mais uma tarefa no seu dia a dia. É mais uma tarefa no seu checklist. É alguma coisa a mais na sua semana. Nós não estamos nos envolvendo realmente de todo o coração, não estamos fazendo parte dessa comunidade. Muitas vezes a gente trata a igreja como um adolescente não crente, porque os adolescentes crentes não faz isso. Muitas vezes a gente trata a igreja como um adolescente não crente que não quer se envolver verdadeiramente com uma menina, porque ele quer se manter o coração aberto, vai que aparece algo melhor, né? E a gente está vindo de igreja em igreja, sentando nos finais de semana no culto, mas eu não quero me envolver, porque vai que aparece algo melhor. Vai que eu descubro que tem uma igreja mais legal. Vai que eu descubro que tem um outro corpo aí que faz coisas mais interessantes. Então, eu vou manter as minhas perspectivas abertas. Eu vou manter meu coração aberto para a possibilidade. E aí a igreja hoje em dia tem sido um lugar terapêutico, onde eu venho só para me sentir bem, ou para ouvir uma palavra que conforte meu coração para mais uma semana, para que eu possa sair daqui e continuar vivendo a minha vida sozinho, ou minha vida solitária, com os meus afazeres, com as minhas tarefas, com o meu esforço. E a gente tem procurado uma igreja, muitas pessoas hoje têm vindo à igreja com a expectativa de que a igreja seja um restaurante à la carte. Sabe um restaurante à la carte? Você senta, pede o que você quer, o que você mais te agrada, isso aqui eu gosto, vai fazer bem para mim. E aí a gente está buscando uma igreja que seja à la carte, para servir aos meus desejos, aos meus anseios, às minhas necessidades, para sentar aqui e contemplar um espetáculo, contemplar essa banda bonita, maravilhosa tocando aqui, cheio de luz, telão. Poxa, é um culto legal, vir aqui no culto da Primeira Igreja Batista é legal, né? É um culto onde eu posso sentar, assistir, não preciso abrir meu coração para me envolver, depois do final do culto eu posso simplesmente ir embora. Mas, meus irmãos, a igreja não é um restaurante à la carte. A igreja é mais parecida com aquele almoço de domingo, que todo mundo se envolve, e cada um faz um pouquinho. Infelizmente ainda tem aqueles primos preguiçosos que não faz nada, mas a igreja é um lugar onde todos nós nos envolvemos. E aí Paulo, aqui no capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre o que é ser igreja. A primeira carta aos Coríntios é uma carta pesada, porque Paulo está assim, exortando os irmãos de Coríntios, porque havia divisão dentro da igreja. Eles estavam preocupados com aqueles dons que só serviam para se exibir ou para se sentir superior às outras pessoas. Era uma igreja que estava bem desorganizada, dividida, desunida. E aqui no capítulo 12 ele começa falando um pouco sobre os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Só que os coríntios eles estavam buscando mais aqueles dons milagrosos, que fizessem que eles fossem superiores às outras pessoas. Eles desprezavam aqueles dons que eram mais simples, né? Não, eu não fui chamado para limpar banheiro, ou para servir, ou para cumprimentar a pessoa na porta. Eu fui chamado para estar aqui em cima cantando. Coisas nesse sentido, e a igreja estava toda desorganizada. Paulo vai mostrar que os coríntios ali eram carnais, ou os corintianos eram carnais, né? Brincadeira, piada. Mas, e aí Paulo começa a falar sobre o que é ser igreja. Ele fala sobre os dons, e agora a partir do versículo 12, ele vai dizer o que é essa comunidade da qual nós fazemos parte. E ele começa dizendo assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. Esse texto é maravilhoso, porque Paulo vai colocar diante de nós uma imagem, uma ilustração. E é muito legal quando a Bíblia traz diante de nós imagens,
que a gente consiga imaginar melhor a mensagem que Deus quer trazer para nós. E aqui ele coloca a imagem de um corpo humano, que assim como o corpo humano tem muitos membros e características diferentes, ele vai falar aqui de pé, de mão, de olho, e nós sabemos que o nosso corpo possui muitos ossos, possui diversos elementos químicos, inclusive elementos químicos que são até venenosos, né? Chumbo, cobre, são pequenas quantidades que existem no nosso corpo, mas quando trabalham em unidade, fazem uma obra maravilhosa. E Paulo, ele começa esse argumento dele, falando para essa igreja que estava dividida em Corinto, dizendo o seguinte: olha, nós não podemos caminhar com divisão, nós não podemos caminhar individuais, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um na sua casa. Não, nós fazemos parte de um só corpo. A igreja, a comunidade do povo de Deus é um corpo. E deve caminhar como um só corpo. Só nesses 4 primeiros versículos, ou melhor, nesses 3 primeiros versículos, Paulo cita a palavra 5 vezes. Nós somos um corpo, um corpo, um corpo, um corpo só. Então não há espaço para que haja individualismo no meio de vocês, não há espaço para que haja divisões no meio de vocês, não há espaço para que haja intriga no meio de vocês, porque nós fazemos parte de um só corpo. Independente de placa religiosa ou de denominação, nós estamos falando aqui não da primeira igreja batista em Campo Grande, nós estamos falando do corpo espiritual de Jesus Cristo. Porque é interessante que Paulo não diz assim: olha, assim como um corpo tem muitos membros, assim e é um só corpo, assim também é com respeito à igreja. Não. É interessante que ele não fala com respeito à igreja, ele fala assim também é com respeito a Cristo, ao Messias. Então Paulo não está falando ali só daquela comunidade de Corinto, ele está falando do corpo do reino de Deus, que habita no mundo inteiro. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um só corpo. Isso inclui a nossa comunidade, pessoas que estão na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Deus e Amor, e todas as comunidades, todos aqueles que foram regenerados e incluídos no corpo por meio do batismo, é o que ele vai falar aqui, ou seja, por meio da fé, aqueles que se arrependeram, aqueles que se entregaram a vida a Jesus, foram enxertados, foram incluídos em um corpo. Então você não foi chamado para caminhar sozinho. Meu querido, essa é a ideia de que Deus sim, igreja não, sabe? Não, eu tenho a minha espiritualidade, eu estou bem com Deus, tá bom aqui assistir o culto online na minha casa, sozinho, todo final de semana, né? É Deus sim, mas igreja, eu não preciso me envolver de verdade com a comunidade. Meu querido, é como se você amputasse seu pé, um pé, e deixar, será que o pé vai conseguir ser pé sozinho? Vai conseguir ser corpo? Não dá para ser corpo. Deus é uma comunidade. Você já parou para pensar que Deus é uma comunidade de amor? Ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se relacionam perfeitamente e eternamente. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós fomos criados para a comunidade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos enxertados no corpo de Cristo. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você foi enxertado no corpo de Jesus Cristo. Agora você faz parte de um corpo e você possui responsabilidades no corpo. E esse corpo deve trabalhar em conjunto. As peças não podem funcionar de forma independentes. Nós trabalhamos conjuntamente para a glória de Deus. Claro que nós temos pensamentos diferentes, nós temos pessoas diferentes, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a diversidade que existe nesse corpo, mas nós somos chamados para fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Então, se você está aqui nesta noite e não se está envolvido no corpo de Cristo, na comunidade do reino de Deus, essa palavra é para você. Não dá para andar sozinho, não dá para estar fora do corpo, não dá para estar fora da comunidade. A internet é uma bênção, ter as nossas transmissões ao vivo é uma bênção, isso abençoa muitas pessoas, não só aqui em Campo Grande, como ao redor do mundo.
Mas, meu irmão, agora eu quero olhar aqui para a câmera, né? Se você está na sua casa assistindo esse culto, você é aqui de Campo Grande, você não está doente, você não está enfermo, porque a internet é uma bênção para situações excepcionais. Mas se não existe nenhum empecilho em você, e você só fica em casa assistindo o culto, eu vou te dizer com todo amor e carinho, você não está inserido no corpo. Porque nós fomos chamados para fazer parte do corpo, para estar no pequeno grupo, para estar envolvido, para estar aqui, para estar se relacionando com as pessoas. Porque nós somos um corpo. E é interessante que Paulo fala, né? Nós somos o corpo de Cristo, o corpo do Messias. Nós somos enxertados nesse corpo por meio do Espírito Santo. E o sangue de Jesus é aqueles que nos torna vivos nesse corpo. É o sangue de Jesus, porque é interessante que no próprio corpo humano, que mantém o corpo vivo, funcionando e unido, é o sangue que corre no meio de nós, né? E foi justamente o sangue de Jesus que nos trouxe para esse corpo. Primeira coisa e aplicação que nós podemos tirar desse texto: a gente precisa parar de namorar a igreja, né? Sim, eu vou manter meu coração aberto para outras possibilidades. Não. A gente precisa parar de simplesmente namorar a igreja e se juntar a ela. Né? Não precisa necessariamente ser aqui na primeira igreja batista em Campo Grande. Por favor, que seja aqui com a gente, porque a gente quer amar você e se relacionar com você. Mas não há alternativa para não estar em nenhum lugar. Você não pode ser um corpo por si só. Nós precisamos uns dos outros, e Deus está dizendo que por mais confuso e falho que esse corpo possa parecer, por mais confuso e falho que nós aqui da primeira igreja batista somos, nós ainda assim somos um corpo de Cristo, e estar envolto a um corpo, estar junto a um corpo, é muito melhor do que estar sozinho aí pelo mundo como uma esmola por conta própria. Nós somos chamados para fazer parte desse corpo. A nossa cultura hoje diz que a verdadeira felicidade, a Andréa falou muito disso aqui hoje de manhã, Andréa Vargas, não sei se alguém estava aqui hoje de manhã, que o mundo diz, e ela falou muito isso ontem também, que a nossa cultura diz que a felicidade é quando você se concentra em si mesmo, em satisfazer os seus desejos, em cumprir os seus próprios sonhos, né? Só que o problema é que isso nunca entrega verdadeira satisfação nos nossos corações, meus irmãos. Muitos pensam que a verdadeira liberdade é encontrar essa liberdade sem restrições, de viver os seus próprios sonhos. Mas Deus nos mostra que a verdadeira liberdade é quando a gente se esquece de nós mesmos e fazemos parte de um corpo, de uma comunidade, ao servir uns aos outros. Então, a primeira coisa, o que é a igreja? O que é essa comunidade da qual nós estamos aqui? Ela é um corpo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo, e fomos chamados para participar e estar nesse corpo. E a segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, é que nesse corpo de Jesus Cristo, nós celebramos a diversidade. Paulo continua dizendo, a partir do versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros em um só corpo. A imagem que Paulo traz aqui é muito interessante. Ela chega a ser um pouco cômica, né? Ela é tão simples que a gente consegue explicar para qualquer criança. Ele fala assim, olha, o corpo não é simplesmente um monte de pé. Um corpo não é um monte de mão. Um corpo é um conjunto de vários membros, cada um com a sua característica, cada um com o seu propósito, cada um com a sua importância. Nós celebramos a diversidade que existe no corpo. O corpo é um monte de partes diferentes. Então o que isso significa? Que a unidade que nós precisamos ter no corpo não significa uniformidade.
O ser parte do corpo de Jesus não significa que todo mundo aqui vai pensar do mesmo jeito, vai fazer a mesma coisa, vai ter os mesmos anseios, as mesmas atividades. Nós não somos uma comunidade onde buscamos ter, como o próprio pastor Gilson já disse aqui, vários soldadinhos de chumbos, né, iguaizinhos, fazendo a mesma coisa. Não, a igreja do corpo de Cristo, ou melhor, o corpo de Cristo é um corpo em que há diversidade. Nós temos diversidade, não apenas biológica, e graças a Deus por isso, diversidade biológica, graças a Deus que o Brasil é um país de diversidade, né? De cores, de sotaques, né? Isso é lindo demais. A igreja de Jesus, ela é diversa, como no Apocalipse nós veremos, que no último dia nós estaremos lá com todos os povos, todas as línguas, todas as nações. A igreja de Jesus é uma igreja de diversidade. Não há espaço mais para, no sentido de ter uma característica que seja superior à outra. Não há mais judeu, não há mais grego, não há homem, não há mais mulher. Somos apenas parte de um só corpo. A igreja não deve ser uniforme. O único momento onde existe uniformidade no corpo humano, sabe quando é? Quando ele apodrece, quando ele morre e apodrece, porque aí só vira pó, aí existe uniformidade. Então, se a igreja fosse só uniformidade, isso representaria que existe uma coisa muito errada no corpo, porque o corpo é diverso. Não só biologicamente, mas há diversidade nos dons, nos anseios, nos pensamentos. Nós devemos celebrar a diversidade dos dons das pessoas do corpo de Cristo. É bom que isso exista. É bom que existam pessoas que são mais apaixonadas por plantar igrejas, outras pessoas que são mais apaixonadas pelo cuidado social, outras pessoas que são mais apaixonadas pelo ensino das Escrituras, outras pessoas que são apaixonadas por diversas áreas. É bom que exista essa diversidade, porque nós vemos que o corpo funciona de forma saudável quando cada um cumpre o seu papel. Eu aprendi muito com isso, porque eu já me senti muito mal por eu não ser como uma pessoa que eu gostaria de ser. Pois é. Eu tenho facilidade de falar em público aqui, mas quem me conhece mais de perto sabe que eu sou uma pessoa muito introvertida, que eu sou tímido, que eu sou mais recluso. Eu tenho dificuldade, algumas vezes, com relacionamentos. Eu já me senti muito mal com isso, porque a gente vê o pastor Gilson aqui, né? E abraça todo mundo, e conversa com todo mundo, e beija todo mundo. O pastor William também chega, conversa, abraça com todo mundo, abraça todo mundo. E pessoas que têm melhor capacidade de se relacionar com todo mundo. E eu olhava para isso, e eu pensava, eu não sou assim, eu não consigo, eu me sentia mal porque eu não sou desse jeito, porque eu não consigo ser tão alegre desse jeito. Eu sou alegre, mas você entende, ser espontâneo dessa forma, eu não consigo ser como essas pessoas, eu não consigo ser extrovertido, eu não consigo ser piadista igual algumas pessoas são e fazem todo mundo rir. Eu chegava num grupo de pessoas e tem aquela pessoa que é engraçada, que todo mundo dá risada com aquela pessoa. Poxa Deus, eu queria ser assim. Eu queria conseguir fazer as pessoas se divertirem comigo também. E eu, por muito tempo eu me senti mal. Eu ficava angustiado, porque eu não era igual às pessoas que eu achava que eu deveria ser igual. Até que Deus me confrontou fortemente, dizendo, Felipe, você tem a sua importância no corpo. No corpo existe diversidade. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente tem pessoas que são diferentes de nós, que nos ajudam e somam no trabalho. Eu tenho aprendido isso na prática da vida da igreja, nos pequenos grupos, por exemplo. Meus irmãos, Deus me presenteou com pessoas que estão perto de mim, que são boas em relacionamento, que são boas em ser mais extrovertidas, e como essas pessoas me ajudam na liderança do pequeno grupo, porque elas me ajudam a fazer coisas que eu não tenho tanta habilidade para fazer. Mas aí eu percebi que Deus me deu dons específicos, dos quais eu sou necessário para a igreja, para que eu também abençoe outras pessoas. Por outro lado, eu sou apaixonado por estudar as Escrituras e dar aulas, por exemplo. E eu entendi, é aí que Deus quer me usar. Porque na igreja existe diversidades de dons. Isso significa que nem todos terão as mesmas paixões. Existem pessoas que vão ser mais apaixonadas por
por missões transculturais. Existem pessoas que vão ser mais apaixonadas por missões urbanas. Existem pessoas que vão ser mais apaixonadas por cuidar de casais. Existem pessoas que vão ser mais apaixonadas por cuidar de crianças. Existem pessoas que vão ser mais apaixonadas pelo ensino, como eu sou. E cada um possui a sua importância no corpo de Cristo. Essa é a beleza do corpo. Essa é a beleza do corpo. É interessante que Paulo, ele usa uma analogia aqui, falando que existem membros do nosso corpo que a gente esconde. Ele está falando dos órgãos sexuais, aqueles que a gente esconde e tal, mas ele fala, esses são os mais importantes às vezes até, a gente precisa dar valor a esses, até aqueles que a gente pensa que devem estar escondidos, são de muita importância para o reino de Deus. Eu escutei uma vez uma entrevista em que perguntaram para o John Piper o seguinte, ele fala, olha, perguntaram para o John Piper, um pastor norte-americano, quem você acha que é um dos maiores pregadores do mundo hoje? Ele respondeu assim, olha, provavelmente eu não conheço e eu não sei quem é. Eu creio que um dos melhores pregadores do mundo hoje, ele deve estar aí escondido, em algum canto do mundo, fazendo missões, onde não tem tecnologia, não tem nem sinal de celular, que a gente nem conhece. Ele falou, como é importante nós valorizarmos todas as partes do corpo de Cristo. Meu irmão, aquela pessoa, as pessoas que estavam hoje, os voluntários que estavam ali fora hoje, com cartaz, recebendo as pessoas com sorriso. Essas pessoas são de suma importância para a comunidade. Eu conheço histórias de pessoas que chegaram numa igreja, permaneceram e entregaram a vida para Jesus porque foram bem recebidas. As pessoas que ninguém vê lá, o pessoal da produção, ninguém vê eles lá, né? Está lá no escurinho, né? Pessoal, ninguém vê, eles são importantíssimos para o reino de Deus. Os líderes de pequeno grupo, dezenas de líderes de pequenos grupos que a gente nem conhece todos. Existem líderes de pequeno grupo que não sei o nome, meus irmãos, porque a nossa igreja é uma igreja grande, mas glória a Deus, porque eles são parte do corpo, todos possuem importância no corpo de Deus, todos possuem importância. Eu tenho notado que algumas vezes as pessoas estão criticando algumas coisas da igreja. Gente, o corpo, aqui na terra, a nossa igreja sempre vai ter defeitos. Nós sempre teremos limitações. Assim como o corpo humano, a gente fica doente às vezes, né? A gente sempre vai ter os defeitos. Mas infelizmente eu tenho visto pessoas que criticam e que têm um espírito combativo, e aí saem da igreja buscando uma outra comunidade. Ah, porque essa igreja não é o lugar onde eu vou encontrar e estabelecer o meu dom, a minha paixão. Não, meu irmão, não sai. Talvez você seja o cotovelo que está faltando. O corpo precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. E esse é o terceiro aspecto que Paulo vai trazer. Então nós somos um corpo que caminhamos em unidade. Nesse corpo existe diversidade. E nesse corpo, você precisa dele e o corpo precisa de você. Nós precisamos desse corpo. E aí ele vai continuar no versículo 17 dizendo, se todo o corpo fosse olho, é interessante essa analogia, essa linguagem que Paulo usa, chega a ser cômico, né? Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. É interessante Paulo dizendo ali, imagina se o corpo todo fosse um só olho. É como se fosse o Kowalski, né, do Monsters S.A., quem lembra do filme? É, aquele olho grandão. Só que imagina aquele olho grandão sem pé e sem mão ainda, só olho. Chega a ser engraçado essa imagem que Paulo coloca, né? Imagina se o corpo fosse só um olho grande, ou se fosse um montão de olhos. Ele vai dizer, esse não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é diverso nos seus membros e ele precisa de todos os membros. Então o corpo precisa de você.
Assim como você precisa do corpo. Porque como corpo de Cristo, nós precisamos do pé. Eu preciso do pé para andar. Nós precisamos da mão. Nós precisamos do olho. A gente precisa do ouvido. A gente precisa de você, meu irmão. Se você não estiver inserido no corpo, nosso corpo está faltando algo. Nós precisamos de você. Assim como você precisa do corpo, porque você não vai conseguir ser um pé sozinho. Você não vai conseguir ser um olho sozinho. Você não vai conseguir ser um ouvido sozinho. Você precisa do corpo. E o corpo precisa de você. Ele fala, até aquelas partes que a gente acha que é menos importante, são as mais necessárias no corpo. Até aqueles irmãos que estão servindo em silêncio, são os mais necessários no corpo. Ai, porque nunca notaram o que eu faço na igreja, porque eu estou tão cansado servindo no meu pequeno grupo, eu tenho feito tanta coisa que eu nunca fui notado. Meu querido, fique em paz. A única aprovação que nós precisamos é do cabeça, que é Jesus Cristo. Mas você tem muita importância nesse corpo. Você tem muita importância nesse corpo. Talvez você pense, poxa, eu não estou lá em cima na plataforma cantando, eu não estou pregando como o pastor está pregando, eu não estou fazendo uma coisa muito importante. Não deixe Satanás colocar essa mentira no seu coração. Porque o que você tem feito é muito importante para o corpo de Cristo. Quando nós falamos aqui para os visitantes se colocarem em pé, e você sai do seu lugar e vai lá dar um abraço, e pega o nome dele e ora por ele, você não faz ideia da importância disso. Quando você encontra alguém na rua, ou quando você conhece uma pessoa e fala, vamos lá em casa tomar um café. Meu irmão, você não faz a importância que você está fazendo para o corpo de Jesus Cristo. Quando você fala para o líder do seu PGM, a minha casa está aberta para a reunião ser aqui, você não faz ideia da importância que você tem. Quando você diz, olha, eu estou disposto a orar pelas pessoas durante a semana, eu não sei fazer muita coisa, mas vou ficar em casa orando. Pelos membros do pequeno grupo, pode ser? Meu irmão, você não faz ideia da importância que você tem para o corpo de Cristo. Não há membros do corpo que sejam sem importância. Não existem membros do corpo que sejam sem importância. Mais uma coisa, quarto ponto, nós somos parte de um corpo. Nesse corpo existe diversidade. Você precisa do corpo, o corpo precisa de você. E nesse corpo nós não podemos, para usar aquela expressão popular, né, que surgiu aí, ninguém solta a mão de ninguém. Nesse corpo, quando alguém fica mal, todo o corpo fica mal. E Paulo continua falando agora no versículo 25. E ele diz, olha, para que não haja divisão no corpo. Porque infelizmente na igreja de Corinto havia muita divisão. Mas nós não podemos ter um corpo dividido. Nós não podemos ter um corpo dividido. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro do corpo está prejudicado, eu pulei mais uma página. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós somos parte de um corpo, e como corpo nós precisamos saber que todos são importantes. E quando alguém não está bem, o corpo inteiro não está bem. Eu me lembro de algum tempo atrás, de uns anos atrás, que eu estava na rua, e eu saí do carro, fui fechar a porta, e eu fechei a porta no meu dedo. E doeu muito. Um minuto depois eu já vi que tinha aquela bolha de sangue debaixo da unha, sabe? E aquilo ficou doendo o dia inteiro, o dedo latejando. Isso foi mais ou menos meio-dia. Eu fiquei o dia inteiro doendo. Cara, é um negócio tão insignificante, né? Porque é a pontinha do dedo. Mas aquilo doía tanto, que me incomodava tanto. E aí chegou a noite, na hora de dormir. Meu irmão, eu não conseguia dormir. Parece que meu corpo inteiro estava doendo. A pontinha do dedo tinha machucado. Mas tinha uma bolha de sangue debaixo da unha, que estava fazendo pressão. E aquela pressão que ela estava fazendo, eu revirava a cama de um lado para o outro. Eu tentei fazer outras coisas, tentei me distrair. Eu vou assistir alguma coisa, eu vou ler alguma coisa. E não importava o que eu tentasse fazer, eu estava angustiado com aquela dor da pontinha do dedo.
que atrapalhou minha vida inteira, por causa da pontinha do dedo. Quando era mais ou menos umas 2 horas da manhã, num ato de desespero, porque eu estava desesperado de dor, num ato de desespero, como que fala, passar álcool nela? Desinfetei uma agulha, esquentei ela e furei a unha, para tirar a pressão. Na hora que chegou, saiu aquele sangue todo. Meu irmão, foi um alívio imediato. A dor sumiu, porque o que estava doendo era aquela pressão que o sangue estava fazendo embaixo da unha. Aí eu furei a unha, porque eu estava desesperado de dor. Na hora que furei, saiu aquele sangue, a dor passou e eu dormi feito um anjo, né? Graças a Deus. Eu estou contando isso porque quando uma parte do corpo de Cristo não está bem, o corpo inteiro se adoece, o corpo inteiro fica mal. E Paulo está chamando a nossa atenção para dizendo assim, olha, nós precisamos, como Joel Comiskey falou aqui, como a Andréia falou hoje também, nós precisamos prestar atenção nas pessoas. Nós precisamos estar atentos às necessidades das pessoas. Nós precisamos estar com os ouvidos apostos para ouvir as pessoas. Nós não podemos deixar que os membros do nosso corpo de Cristo sofram sozinhos. Se eles estão sofrendo, se eles estão maus, nós também devemos estar mal. Nós também devemos chorar junto com eles. Você tem prestado atenção nas pessoas que estão ao seu redor? Seus ouvidos estão apostos para as pessoas que estão no seu pequeno grupo, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Nós estamos atentos a essas pessoas. E talvez você diga, eu estou sofrendo, mas ninguém está me ouvindo, ninguém se importa comigo. Meu irmão, busque ajuda, abra o seu coração. Abra a mão do orgulho, né? Abra o seu coração para alguém, peça ajuda. Nós precisamos uns dos outros. E isso é lindo demais no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é isso, é um suportando um ao outro. E essa palavra que Paulo usa de suportar um ao outro, não é de suportar tipo eu te suporto, não, é de dar suporte. De dar suporte uns aos outros. Eu me lembro, um período da minha vida que eu passei por uma luta, por uma dificuldade muito grande, e eu sou pastor, e eu não estava conseguindo fazer as tarefas mais básicas de ser pastor. De cuidar das pessoas, de orar pelas pessoas, de estar com as pessoas, porque eu estava mal, porque eu estava angustiado, eu estava passando por uma luta muito grande. E eu me lembro que eu reuni com um pequeno grupo, com o meu pequeno grupo, eu abri o coração para eles, falei, meus irmãos, o núcleo, né, as pessoas que eram mais próximas a mim, eu abri meu coração para eles, falei, eu não estou bem, eu preciso de vocês. Meus irmãos, eu nunca vou me esquecer. O meu pequeno grupo, ele não só me apoiou, eles me carregaram. O pequeno grupo não sofreu em nada, porque eles continuaram fazendo tudo que no meu lugar. Eles me abraçaram, me acolheram, porque eu abri meu coração e eu disse, eu preciso de vocês. Faça isso. Abra seu coração e diga, eu preciso de vocês. Eu preciso de ajuda. Agora, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus eu estou feliz, né? Amém? Amém. Mas, só que agora que eu estou bem, eu percebi que tem uma pessoa do meu ciclo de convivência que não está muito bem. Dá para transparece nela. Tem abatido. Conversei com ela, falei, você está bem? Ela abriu o coração. E eu falei, olha, então, eu quero que nessas próximas semanas você coloque os seus fardos sobre mim. Eu vou te ajudar a carregar tudo isso. Eu estou bem, eu aguento. É isso que é corpo de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Quando alguém chora, nós choramos junto. Mas quando alguém se alegra, nós também nos alegramos. Infelizmente, essa é uma parte que tem sido muito difícil no nosso tempo, sabia? Porque ao invés de se alegrar, a gente sente inveja. Ao invés de se alegrar com o nosso irmão, a gente fala, também assim até eu. Devia ser eu. Meu irmão, não está amarrado no nome de Jesus.
todo o orgulho do nosso coração. Nós devemos nos alegrar com os irmãos que se alegram, porque nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, nós somos a comunidade do amor de Deus. Para concluir, para finalizar, Paulo agora ele vai fazer algumas perguntas retóricas que são bem interessantes. Ele faz perguntas retóricas dizendo, olha, ora, vocês são o corpo de Cristo, amém? Vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, e depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de ministrar, ou de falar em variedade de línguas. Paulo começa a citar uma lista de dons aqui. Essa lista não é exaustiva, isso não quer dizer que são só esses dons que existem, não. Paulo está citando alguns como exemplo, alguns como modelo. Ele está falando, olha, vocês são corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, Deus deu a cada um dons, habilidades, talentos, características que são importantes para esse corpo. E aí ele vai dizer assim, mas será que todos são apóstolos? Todos são apóstolos, sim ou não? Não. Será que todos são profetas? Sim ou não? Não. Será que todos são mestres? Não. Todos são operadores de milagres? Não. Todos têm dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Não. Opa, interessante, hein? Todos falam em línguas? Não. Todos têm o dom de interpretar a língua? Não. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E ele fala, por isso, ele faz essas perguntas retóricas justamente dizendo, olha, não é todo mundo que possui o mesmo dom, por isso você precisa se envolver com o seu dom. Por isso nós precisamos uns dos outros, por isso nós precisamos da diversidade dos dons na igreja. E meu irmão, se você ainda não sabe qual é o seu dom, ore essa semana e busque por isso. Busque ajuda, converse com o seu líder, converse comigo, converse com a gente, para a gente te ajudar a encaminhar para você entender, porque Deus quer usar você com o seu dom, onde você está. Nós somos parte desse membro da igreja, nós somos parte desse corpo de Cristo, e você é importante no corpo de Cristo, amém? Então nós somos um corpo, nesse corpo é bom que exista diversidade, o corpo precisa de você e você precisa desse corpo, e por isso nós continuaremos amando uns aos outros, servindo uns aos outros, suportando uns aos outros, e não perca então nesses próximos finais de semana, onde nós continuaremos agora estudando esses mandamentos recíprocos, porque nesses 2 meses nós vamos cuidar do nosso corpo espiritual, amém? Se coloque em pé no seu lugar, vamos cantar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo tão maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Nós somos um corpo, e nesse corpo todos têm importância, e o Senhor deseja usar os nossos dons, o Senhor deseja nos usar nesse corpo, porque é bom que exista essa diversidade de dons na igreja. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor nos adotou como seus filhos. Nós te louvamos e colocamos nosso coração à disposição de te servir, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.